Boa noite, amada igreja, graça e a paz do Senhor. Amém. O pastor falou agora há pouco aqui sobre a organização da nossa igreja, né? E é o tema que tem, assim, permeado nossas mensagens, nossos cultos, né? Sempre na orientação aí para tomar este rumo aí, né? Com relação a esse, vamos dizer assim, um evento, né? A documentação já vai ser colocada lá no presbitério e a nossa igreja vai continuar, vamos dizer assim, a sua jornada. Ela vai sair de perto da mãe, né? Vai soltar da mão da mãe, vai sair do colo da mãe e vai começar a caminhar sozinha. E isso é um caminho importante, né? É um crescimento para a igreja. A gente vê como um passo muito importante essa questão de organização da igreja. Como o pastor já disse aqui, estamos fazendo isso pela fé. E pela fé nós cremos que o Senhor está ao nosso lado, está trazendo essa direção para nós. Então nessa noite eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos só um minutinho aqui, por favor. É uma palavra justamente sobre essa questão de como a igreja deve caminhar. Não assim que seria o ponto exato, né? Se eu tivesse que dar um nome para essa mensagem, eu diria que é a igreja do sonho de Deus. Não que seja somente isso que Deus espera de uma igreja, não é? Mas é um passo, é um caminho que nós temos que tomar para que a gente cresça como igreja, cresça como servo de Deus, para que a gente cresça como a noiva de Cristo, que cresça como no conhecimento da palavra, no crescimento da palavra. Amém? E nós vamos caminhando e vamos buscando. Obrigado, Diego. E vamos buscando nessa caminhada, nessa jornada aí de crescimento, de organização, enfim, a gente vai buscando viver e aprender a viver essa nossa união com Cristo, unidos com Cristo, unidos em Cristo, para sermos igreja, uma igreja que vive do modo digno do Evangelho, uma igreja que busca na palavra de Deus o entendimento, tá? E com temor, com bastante temor, para que, como ensina o apóstolo Paulo, para que o nome do Senhor não seja envergonhado por nossa causa. Por isso nós temos que buscar esse entendimento à luz da palavra, tá? Priorizando o nosso testemunho, né? Sendo aquele espelho. Até tem uma canção que dizem que é um louvor, eu tenho minhas dúvidas, que diz que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas ele diz que não tem problema se o mundo ainda não percebeu. Só que se nós refletimos a imagem do Senhor, o mundo tem que perceber, porque senão nós estamos muito igual, não é verdade? Eu estava conversando com os jovens semana passada no PG e eu falei para eles, muitas vezes eu já vi acontecer isso, sabe? A pessoa fala assim, o fulano lá é crente, nem parece. Então como que é o testemunho daquela pessoa? Opa, sem problemas. Então como é o testemunho da pessoa, se nem parece que é cristão? O cristão ele vai andar na contramão do mundo, não é? E então nós temos que buscar essa orientação para que essa igreja aqui, a Siloé, seja uma bênção. Seja uma bênção para nós que estamos nela, que somos membros da igreja, e também para a comunidade, para o local onde ela está inserida. E a gente tem que entender sempre que o que a igreja que é organizada não é o prédio, não são as paredes, somos nós que estamos nos organizando como igreja com o intuito único de louvar e glorificar a Deus. Então esta igreja que
vai ser organizada é uma igreja que deve seguir, claro, todos os padrões bíblicos, tendo a Bíblia como sua única regra de fé e de prática, porque na Bíblia nós encontramos todas as respostas e todas as orientações que nós precisamos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como adoradores, não é? E nós devemos também amar a igreja como noiva de Cristo. Nós devemos amar a igreja assim como nós amamos a Cristo, como nós amamos o noivo, não é? Porque, olha que interessante, vou pegar o pastor como exemplo, pode ser, né, pastor? A igreja ama o pastor, tá? E eu como igreja eu digo que eu amo o pastor, sabe? Mas o que o pastor sentiria se eu dissesse para ele: pastor, eu como igreja eu amo você, mas eu não gosto muito da Nerinha. Eu tenho uma certa aversão. Brincadeira, tá, Nerinha, por favor. Não é só porque você não me deu o primeiro abraço hoje, mas não tem problema, tá? Então o que o pastor sentiria se eu dissesse isso? Eu amo o pastor, mas não amo a sua esposa. E assim Cristo também se sente entristecido quando nós dizemos que amamos a Cristo e não amamos a igreja. Nós não amamos a noiva. Tem muita gente que tem até aversão à igreja, né? Aí fala: eu fico em casa, eu oro, eu leio a Bíblia e tal. Amo a Cristo, mas não amo a noiva de Cristo. Então nós temos que ter essa disposição, esse amor pela igreja, aprender a crescermos juntos e assim desenvolvendo esse amor também pela igreja, pela noiva de Cristo. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler com vocês a partir do verso 12. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Versículo 12 a 26. Primeiros Coríntios 12, de 12 a 26. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé: porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém. Deus acrescente a leitura da sua palavra. Então nós podemos tirar aqui algumas lições. Aqui Paulo fala da unidade orgânica da igreja, né? E traz assim algumas dicas de como deve, de como pode ser, de como deveria ser a igreja dos sonhos de Deus. Então, em primeiro lugar, a igreja deve ser um corpo.
O que é um corpo? É uma união de vários membros que têm o mesmo objetivo, certo? Tem a mesma função, tem a mesma utilidade. Por exemplo, as minhas mãos trabalham, elas não trabalham só para elas trabalham para o meu corpo. Assim como minha boca se alimenta, não é só para a boca, é para o corpo todo. Então, assim, cada parte do corpo tem a sua função. Quem faz caminhada, quem faz corrida, Cooper, usa muitos pés, mas ele faz esse exercício não é só para os pés, é para o corpo inteiro. Então essa visão que nós temos que ter como igreja. Cada membro fazendo a sua parte, cada membro tem a sua utilidade e tem a sua importância e a sua relevância no corpo de Cristo. E assim deve ser essa nossa visão de corpo. E também o nosso corpo não pode apresentar preconceitos, diferenças. Sabe, não pode, por exemplo, uma mão não gostar da outra. As duas mãos estão no mesmo corpo. Ela não pode, uma mão não gosta da outra. Aí deixa de haver uma unidade. Imagina suas mãos brigando uma com a outra. Como é que ia ser? Que complicado. Então nós temos que ter essa visão de ser um corpo apenas e tendo sempre Cristo como cabeça da igreja. Esse corpo sempre guiado por Cristo. Ou seja, uma igreja cristocêntrica, uma igreja de Cristo, com Cristo e para Cristo sempre. Esse deve ser a visão da igreja como corpo de Cristo. Amém? Que a gente consiga ter esse entendimento, essa visão, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. E a igreja também, entendendo o significado de corpo, entendendo o seu significado de estar no local, deve ser também uma igreja diaconal, ou seja, uma igreja de servos, uma igreja colocada para o serviço, sabe? E servos, simplesmente servos, uma igreja dos chamados para fora, para servir a Deus e servir a comunidade, uma igreja que não quer ser ela sozinha, mas que ela seja aquela cidade edificada sobre o monte. As pessoas olham de longe e enxergam a igreja. Aquela igreja é relevante, aquela igreja faz a diferença aqui no bairro. E assim deve ser a nossa visão de igreja de serviço, igreja como igreja diaconal, e viver assim sendo luz. Sendo luz, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que andam nas trevas, e nós temos a luz, nós temos o conhecimento da luz, e essa luz é Cristo em nós, e essa luz deve sim resplandecer para que as pessoas vejam e conheçam também, e sendo simplesmente luz, porque Cristo, ele se humilhou, ele suportou a vergonha da cruz, não foi para que nós fôssemos top de linha, não, supra-sumo, né? Como a irmã disse ontem lá, ninguém é supra-sumo, tá? Jesus sofreu, suportou a vergonha da cruz para que nós fôssemos luz, para que nós fôssemos servos. Sabe, muita gente às vezes entende que Jesus morreu para que a gente tenha aquele carrão, né? Jesus morreu para ser rico. Aí a pessoa não fica rica, fica brava com Jesus. Acha que Jesus morreu à toa. Tá? Então nós temos que entender isso também como igreja, que a igreja deve ser diaconal, a igreja está aqui para servir. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, sem esses preconceitos, sem essas diferenças, e a igreja em serviço para a honra e glória do Senhor. E também como uma igreja diaconal, a igreja deve ser uma igreja que tem compaixão. É uma definição de compaixão. Às vezes a gente fala muito em compaixão, mas a gente não define exatamente compaixão, né? Compaixão é a gente se identificar com a tristeza do próximo, e muito mais do que se identificar, é você buscar aliviar esse sofrimento. Ou seja, você sente o sofrimento do próximo e por isso você quer aliviar esse sofrimento. Essa deve ser a visão da igreja diaconal, da igreja de serviço, a igreja de servos. Você vê a situação, vê que a pessoa não está bem, vê o problema e busca resolver esse problema. É orar e agir, né? Oração, que é o que a gente faz. Muita gente só ora e não age. Nós temos que orar e agir, né? Até que fiz uma brincadeira ontem lá,
que a Ione falou assim pro pastor de lá, falou assim, ó, você precisa vir trazer um óleo aí para ungir, né, a estrada. Eu falei, então, já traz uma oferta boa também para comprar um carro novo, né? Então assim, orar e agir, né? Fiz uma brincadeira, lógico, né? Mas é isso que a gente deve buscar compreender enquanto igreja diaconal, igreja de serviço. Buscar viver com compaixão, ver a situação, sofrer com as pessoas, mas buscar solução para elas, né? E também a igreja deve ser uma igreja de amor, uma igreja que expressa o amor de Deus, uma igreja que ama a obra de Deus. Ontem nós vimos isso, até falei com a Nice, né, que é a presidente da SAF lá de Santa Cecília do Pavão. Eu falei para ela, e a gente viu no detalhe, né? Tudo feito com muito amor, tudo feito com muito carinho. Isso é amor à obra. Eu falei para ela, vocês conseguiram organizar um evento para praticamente 140 pessoas. E tudo com muito amor, tudo com muito detalhe, muito bonito, muito gostoso que estava. Eu não sou da SAF, mas eu estava lá. Até o rapaz do Uber brincou, né? Mas era um evento de mulheres e o senhor estava lá? Eu falei, estava lá. Então é importante que a igreja tenha esse amor pela obra de Deus, em tudo que for fazer. Nós vemos essa dedicação aqui, principalmente na SAF, que já é uma sociedade organizada aqui na nossa igreja. E não só na SAF, lógico, mas a igreja está assim, vamos dizer, predominantemente de mulheres, né? Mas todos nós colocamos a mão na massa e eu vejo que tudo que fazemos aqui, fazemos com muito amor. Tudo que organizamos de eventos até hoje e também cultos, né? Tudo que a gente faz com muito amor. Amor à obra do Senhor. E a igreja também deve ser uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja que põe toda a sua confiança na palavra de Deus. Porque, como eu já disse, é a nossa única regra de fé e de prática. Tudo que nós queremos, tudo que precisamos. Uma vez alguém comentou comigo assim, poxa, mas a Bíblia tem resposta para tudo? Eu falei, tem resposta para tudo. E sempre terá resposta para tudo. Porque a Bíblia, ela não foi escrita lá para o passado e nem é para você pensar nela só no futuro. A Bíblia é eterna. A palavra de Deus é eterna. E essa palavra é que a gente deve amar, deve compreender e buscar todo o entendimento na Bíblia. Poxa, mas você lê a Bíblia todo dia, leia a Bíblia todo dia. Tem dia que eu não leio, mas habitualmente eu leio a Bíblia todo dia. E todos os dias você encontra novidades na palavra de Deus. Uma vez conversando, vendo uma pregação do pastor Messias, ele falou que ele já leu, ele tinha na época 63 anos de ministério. Ele falou, eu já li a Bíblia inteira 63 vezes. Ele falou, eu vou continuar lendo até meu último dia. Tá? Então assim, você sempre encontra, que a gente às vezes não busca com muita atenção e acaba não entendendo, mas temos que amar a palavra de Deus e buscar esse entendimento, sim, porque a palavra de Deus é a nossa resposta. E uma outra coisa também que a igreja deve amar são as almas, as pessoas que ainda não tiveram o seu encontro pessoal com Cristo. A igreja deve ter amor por essas pessoas, deve desenvolver o amor por essas pessoas e desenvolver também, como eu já falei, a compaixão e buscar sempre pregar o Evangelho. Que esse é o maior serviço da igreja, né? A proclamação do Evangelho, né? E todo esse amor que a igreja deve sentir pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pelas almas, pelas pessoas, deve ser expresso em ação. A igreja deve ser uma igreja carismática, uma igreja que influencia as pessoas, uma igreja que atrai as pessoas, justamente pela expressão desse amor que vem de Deus aos nossos corações. A igreja, assim, ela cresce e se desenvolve e o crescimento vem do Senhor, o crescimento vem de Deus. E assim a gente eu tenho visto aí, até comentei hoje com a Ione, algumas pessoas vendendo curso de como você atrair pessoas para a igreja, sabe? Eu falei, poxa, a igreja não é um negócio. Quem traz a igreja para as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. Nosso trabalho é proclamar o Evangelho. As pessoas vendem estratégias, curso de estratégia para você encher a igreja, sabe? Eu até comentei com uma pessoa, falei, aí você acaba tendo uma igreja cheia de pessoas vazias, pessoas que vêm porque é legal e tal, mas na hora que a situação
complica, vamos dizer assim, que a pessoa não tem aquela base bíblica, aquela base da conversão, do relacionamento com Deus. E aí você tem aquela igreja cheia de pessoas vazias, sem conversão, sem aquela identificação com o reino de Deus. Porque a igreja não é um negócio. A igreja faz parte do reino. A igreja foi feita para amar, foi feita para servir. Amém, irmãos? E finalmente eu gostaria de dizer para vocês assim, que a igreja agindo assim, em unidade de corpo, em união com Cristo, com amor, nós vamos ter sim uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa, uma igreja, aquela que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja que busca a palavra, que entende a palavra, que vive a palavra de Deus. E se mantém assim, uma igreja sempre viva, sempre jovem. A Siloé está nascendo agora. Tem igrejas que já tem mais de 100 anos que foram organizadas. E se a igreja segue padrões bíblicos, ela é sempre uma igreja jovem. Você olha o templo e fala, nossa, que templo antigo. Mas a hora que as pessoas te recebem, você vê que é uma igreja jovem. É uma igreja que vive a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus. E que é uma igreja que traz em si as marcas de Cristo. Ou seja, as marcas de Cristo, que são amor, humildade, obediência, oração, evangelização, perseverança e o sofrimento. Pô, mas vai sofrer? Sim, vai sofrer, porque a igreja ela anda na contramão do mundo. E isso traz sofrimento para as pessoas. Quando você não concorda com o sistema, você tem sofrimento. E essa é uma das marcas de Cristo para a igreja. Tá? Amém, irmãos? Não pretendo ir aqui encerrar esse assunto, né, dizer que sim, essa é a igreja do sonho de Deus. Mas eu creio que os ensinos assim, dessa breve meditação, dessa breve mensagem, pode levar a nossa igreja, a nossa Siloé, a ser pelo menos um pouco do que Deus quer que nós sejamos enquanto igreja. Sabe, um pouco do que Deus quer que nós sejamos, como, até mesmo como instituição, como parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Amém? Que o Senhor nos dê essa disposição, que nós possamos compreender na palavra de Deus o verdadeiro motivo da existência da igreja. Que a igreja ela seja uma igreja cristocêntrica, que ela cresça não só em número, mas em conhecimento da palavra e da verdade. Amém? Esse é o nosso desejo para a nossa igreja, para a nossa Siloé, e que nós possamos buscar sempre esse entendimento aqui, que Deus sempre nos dê essa visão de uma igreja que busca e que vive a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de todos.